recebendo Dom Maurício Grotto de Camargo, que é arcebispo de Botucatu, e no Regional Sul da CNBB, ele é o responsável pela Comissão da Caridade, Justiça e Paz. Eu pediria a Dom Maurício que o senhor explicasse para o povo de Deus como é essa comissão, quais são as suas atribuições, os seus compromissos. É uma excelente pergunta, porque nós já estamos há 50 anos do Vaticano II, ou seja, comemorando o cinquentenário do Vaticano II. O Vaticano II, ele justamente fez uma reflexão sobre a vida e a missão da Igreja, o significado da vida e da missão da Igreja no mundo moderno e pós-moderno. E o Vaticano II elaborou 6 grandes documentos. E daí surgiram, no mundo todo, e de modo particular no Brasil. É bom lembrar que aqui no Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela já havia sido criada, fundada muito antes do Vaticano II, em 1952, já sentindo necessidade de uma conversão pastoral, de uma reestruturação da Igreja, da sua vida, sobretudo em vista da sua missão. Então, os grandes documentos do Vaticano II, por exemplo, Lumen Gentium, eclesiologia. Então, daí surge a Comissão Episcopal, que no início era chamada de linha 1, a linha da unidade. A Comissão Episcopal para a vida comunitária e a organização das vocações dos ministérios. Depois, Dei Verbum, o outro documento do Vaticano II. Daí surge a Comissão Episcopal, comissão em cada conferência episcopal. Aqui no Brasil, estou falando da Comissão Episcopal, das comissões episcopais que coordenam a pastoral da Igreja no Brasil. Então, da Dei Verbum, a Comissão Episcopal Bíblica Catequética, da Constituição Sacrosanto Concílio do Vaticano II, a Comissão Episcopal para a Liturgia, e assim, um dos mais importantes documentos do Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que trata justamente da questão social, a missão da Igreja no mundo socioeconômico político. Então, com base na Gaudium et Spes, tem a Comissão Episcopal para o serviço da caridade, justiça e paz. Bom, Comissão Episcopal. Essa Comissão Episcopal para o serviço da caridade, justiça e paz é uma das maiores da CNBB, e no sentido que tem um número maior de bispos. Por quê? Porque abrange também um número muito grande de pastorais sociais, por exemplo, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral da saúde, setor inteiro da mobilidade humana, e assim vai, pastoral da mulher marginalizada, CPT, quer dizer, pastorais, movimentos e organismos. Por exemplo, CPT é um organismo, Comissão Pastoral da Terra. O CIMI é um outro organismo, Conselho Missionário Indigenista. Então, essa Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz, ela procura articular, coordenar todas as pastorais sociais, todos os movimentos eclesiais que estão trabalhando na área social e todos os organismos. É uma missão assim grandiosa. Por isso, a CNBB está dividida em 17 regionais. São Paulo é um dos 17 regionais. E os regionais procuram reproduzir a mesma estrutura da CNBB. Então, em cada regional, temos também a Comissão Episcopal Bíblica Catequética, Comissão Episcopal para Vocações e Ministérios, Comissão Episcopal para a Liturgia, Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz. Aqui no Estado de São Paulo, eu presido essa Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz. Ou seja, não se trata de mandar ou de comandar, se trata de promover a comunhão,
a articulação, ou seja, o trabalho da comissão que eu presido, eu presido uma comissão, não presido cada pastoral social, cada movimento, né? Cada um tem a sua coordenação, inclusive cada um tem o seu bispo referencial, né? A minha missão enquanto comissão é favorecer o trabalho delas, favorecer a integração, a articulação, o diálogo, reflexão, estudo, e apoiar sobretudo os grandes ações que unem todas as pastorais sociais. Por exemplo, Quinta Semana Social Brasileira. Então, essa ação, ela é tão grande que ela não se restringe nem mesmo à própria comissão episcopal para o serviço da caridade, justiça e paz. Ela é tão grande que da Quinta Semana, desse evento, né, que é um processo que dura anos, a Quinta Semana Social Brasileira, todos participam, cada um com a sua identidade, com a sua história, com a sua área de atuação, com a sua experiência. Então, agora eu queria pedir que o senhor pensasse nessas 3 palavras tão ricas e tão profundas: o serviço da caridade, da justiça e da paz, né? A própria comissão tem um conteúdo aí profundo, né, sobre o mestre, né, sobre a quem servimos. Então, dentro desse contexto do serviço da caridade e da paz, a nossa ação, né, integração entre a igreja clero, a igreja povo e essa igreja a serviço do Estado, especificamente agora pensando no Estado que temos e que queremos. Pois a Quinta Semana, o tema da Quinta Semana Social Brasileira é justamente o Estado que temos e o Estado que queremos. A gente sabe que o Estado existe para o povo, para a nação, e não o contrário, o povo para o Estado, a nação para o Estado. Então, essa temática, o Estado que temos, então, estamos todos, nós temos, enquanto igreja, que a Quinta Semana Social também não se restringe à igreja. É uma ação da igreja, mas é uma ação aberta, ou seja, ela convida todas as outras igrejas e também entidades da sociedade civil para participar da discussão do Estado que temos e quais são as grandes injustiças, né, presentes, né, estruturalmente no Estado que temos. Quais são as grandes lacunas, os grandes desafios e, sobretudo, em relação ao Estado que queremos. Então, aí, no nosso caso, enquanto igreja, em relação ao Estado que queremos, nós temos a doutrina social da igreja e os seus princípios. A doutrina social da igreja e os princípios já consagrados, obviamente, tem como base, como fundamento, como raiz, o Evangelho, ou seja, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente quiser se interrogar sobre que caridade, que serviço, que caridade, que justiça, é só olhar para Jesus Cristo, para a sua pessoa, para a sua causa, para a sua cruz, a causa pela qual ele inclusive morreu. Ou seja, todo ser humano, individualmente, é imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa possui uma dignidade inviolável. Então, ninguém é maior, nada é maior do que essa dignidade humana, individualmente e depois socialmente. A dignidade humana individualmente também a gente fala de dignidade da família humana, da família, os valores da família. Depois, a dignidade da pessoa enquanto trabalhador, que tem direito de se sustentar e sustentar a sua família, e sempre com dignidade. E assim,
a dignidade de cada grupo social, quer dizer, de cada cidade, de cada aldeia, de cada bairro, de cada povo, de cada nação, de cada cultura. Então, para nós católicos, entramos nessa discussão sobre o Estado que queremos, oferecendo a experiência que nós já temos de 2000 anos, sobretudo olhando para Jesus Cristo e olhando para as primeiras experiências de comunidade que foram registradas no livro dos Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum, ninguém considerava seu aquilo que possuía, não havia necessitados entre eles. Agora, como nós não estamos sozinhos nesse debate, participamos, embora seja uma iniciativa da igreja, mas nós fazemos questão de ouvir pessoas que partem de outros, que têm outras experiências e que partem de outros princípios, desde que, obviamente, esses princípios tenham em vista justamente a justiça, no mínimo a justiça, a fraternidade, a solidariedade. Muito obrigada, Dom Maurício. É bem esclarecedor essas suas palavras para que a gente consiga se enxergar, pertencente a esse processo de discussão. E agora eu convido o Reinaldo para continuar aqui a entrevista, fazendo menção ao dia de hoje. Dom Maurício, hoje, então, quando se celebra toda a igreja a data jubilar de Cristo Rei, através da rede Fé e Política, eu gostaria que o senhor transmitisse uma mensagem aos leigos e leigas do Regional Sul. Bom, se existe o Dia do Leigo, isso já é bastante revelador, Revela o quê? Revela que, infelizmente, ainda há um desequilíbrio dentro da própria igreja, da vida eclesial. Ainda há um desequilíbrio entre laicato e hierarquia. É óbvio que não se trata aqui de acusar, ou de procurar culpados, simplesmente. Mas é importante que nós reconheçamos que se existe um dia chamado Dia do Leigo, é porque existe a necessidade de destacar a dignidade do leigo, sua vocação específica. E não só isso. É por isso mesmo que eu estou falando, que não basta só fazer desse dia do leigo um dia de homenagens. O leigo não quer ser simplesmente homenageado. O leigo quer se sentir membro digno e ativo da sua igreja, da sua paróquia, da sua diocese. Então a minha mensagem para o leigo é justamente celebrar esse dia, fazer desse dia não só um dia de homenagens ao laicato, mas fazer desse dia também uma referência de reflexão sobre o quanto nós ainda precisamos colocar em prática o Vaticano II. O Vaticano II foi quem fez a distinção, porque antes do Vaticano II, leigo era sinônimo de não. Não, aquele que não é membro da hierarquia. Até o Vaticano II, a definição de leigo era uma definição negativa. O que é o leigo? O leigo é o que não é membro, não é o ministro ordenado. O Vaticano II não se contenta em dizer que o leigo não é, mas ele prefere dizer aquilo que o leigo é. Ou seja, todo ministro ordenado, diácono, padre, bispo, antes de ser ministro ordenado, é leigo. Para poder ser ministro ordenado, precisa ser primeiro cristão, membro, quer dizer, pessoa, é o batismo, a crisma e a Eucaristia, os sacramentos da iniciação. Aí está a dignidade do leigo. Então, mesmo quem eu, por exemplo, hoje eu sou bispo, mas Santo Agostinho mesmo, Santo Agostinho é que nos ajuda a entender melhor. Santo Agostinho já dizia, como bispo, para o povo
da sua igreja particular, ele dizer: olha, gente, para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Com vocês eu sou cristão é o que me salva. A redenção de nosso Senhor Jesus Cristo me atinge justamente antes de eu ser bispo. Como cristão, com vocês eu sou cristão e é o que me salva. O segundo, para vocês eu sou bispo, é um serviço, é um munus, e coloca a minha salvação em risco, porque quem mais foi dado, mais será cobrado. Ou seja, a hierarquia está dentro da comunidade e a serviço da comunidade. Portanto, o ser batizado que é um substantivo. Ser batizado. Então, para mim, como bispo, por exemplo, o substantivo é ser cristão. Já dizia Santo Agostinho, ser cristão. O fato de eu ser bispo não é um substantivo. É a minha vocação específica dentro da igreja. Ou seja, um adjetivo. Claro que é importante, porque a igreja é sacramento universal de salvação. Então, só que os sacramentos de iniciação são os mais importantes. Os outros sacramentos estão todos em vista da Eucaristia, ou seja, da comunhão e da missão. Então, agora, uma última palavra que eu acho muito importante nesse dia do leigo, é que o leigo descubra, finalmente, que a sua primeira e maior vocação, enquanto leigo, é no mundo. O leigo deve ser o coração da igreja no mundo, e deve ser o coração do mundo na igreja. Então, porque é muito comum, ainda tem muitos leigos que não têm consciência da sua dignidade e da sua vocação específica. Tem muitos leigos ainda imaginando que a sua principal vocação é ser ministro da Eucaristia, é ser catequista, é ser ministro da palavra, ministro do batismo, é ser coordenador de uma pastoral ou outra. Na verdade, a vocação específica do leigo, ela não é para adintra, para dentro da comunidade eclesial. A vocação específica do leigo é para fora, a destra. É ser justamente sal da terra, fermento da massa, luz do mundo. E isso significa o quê? Que justamente o leigo, a vocação específica do leigo é muito, muito séria e muito importante, porque ele é o coração da igreja no mundo. É por meio dele que a igreja vai ser sal da terra, fermento da massa, luz do mundo. E esse mundo, quando a gente fala mundo, é justamente o mundo da economia, o mundo da política, o mundo do trabalho, o mundo da cultura, o mundo da comunicação. Então, nós, de certa forma, ainda estamos um pouco distantes. Por isso que eu comecei falando que se existe o dia do leigo, é porque ainda há um certo desequilíbrio, ainda tem padre querendo exercer a vocação que é própria do leigo e vice-versa, ainda tem leigo querendo exercer a vocação que é do padre, ou seja, tem leigo clericalista, como tem padre também laicista. Muito bem, a Rede Fé e Política agradece muito as explicações que o senhor transmitiu a todos e deixa aberto as suas considerações finais. Bom, minha consideração final é que nós continuemos firmes na fé, na esperança, na caridade, que nós não desanimemos com os pecados uns dos outros, e que os desafios e os erros sirvam para que nós amadureçamos como discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto hierarquia quanto laicato. Obrigado. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo um ser.